Fala, galera. Com gols de Gabigol e Memphis, Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro. Equipe santista terminou o jogo com dois jogadores a menos, mas conseguiu segurar o empate por 1-1 diante do Timão, em Santos pela sexta rodada do Brasileirão. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda debatendo este jogo. Bom, tá aí, o Paulo Sérgio já deu um briefing do jogo, mas deixa eu pegar agora, já direto com o Júnior, vocês fiquem à vontade para falar. Foi um jogo que parece, a impressão que eu tive de início, falei, vai ser um jogo legal. Já com 18 minutos, sai 1-0 Corinthians, o Santos empata e tal, de repente o jogo deu uma travada e as duas equipes estavam pressionadas pelos seus torcedores, tanto é verdade que nessa semana alguns grupos, né, ou pelo menos um grupo de torcedores organizados esteve lá no CT Dr. Joaquim Grava, conversando com os jogadores, muito se dizia que se o Santos perdesse o Vojvoda não continuaria, o jogo terminou empatado. Ficou abaixo por quê? O jogo não andou por quê, na sua opinião, Júnior? Eu acho que nenhum dos dois lados também quis arriscar tanto, né? Acho que o empate segurava também, acho que a crise, né? Essa pressão da torcida em cima do Corinthians e também esses rumores, né? De que se o Santos perde o clássico, o Vojvoda cai, eu acho que deu uma segurada no resultado. Também, de nível técnico, a gente sempre espera mais. Onde tem Neymar, onde tem Depay, onde tem Garro, tem Bidon, tem Gabigol, a gente sempre espera que seja um clássico com mais gols, com mais lances interessantes. E o Santos me surpreendeu muito saindo com os três zagueiros, nunca tinha visto o Santos jogar dessa forma, sem alas, né? Sem laterais. Os jogadores que fizeram essa posição realmente eram pontas, né? Então, foi uma formação muito nova, assim, nunca tinha visto o Santos jogar desse jeito. E o gol do Santos não vem de uma criação, né? Vem de um lance... Uma falha individual. Um escorregão do... Não, escorregão não. Não seja bonzinho. Foi falha individual. Foi falha individual. Porque, cara, é muito azar. Porque ele falha, ele escorrega naquele lance e a bola bate no Neymar e sobra pro Gabigol, mas o Gabigol não estava impedido e ele ainda sai na frente do zagueiro do Corinthians e faz o gol. Então é uma ocasião bem atípica. A gente não viu muito lance de gol do time do Santos também na Vila, que a gente esperava o Santos pressionando mais o Corinthians. Ô Paulo, três zagueiros com o Barreal de um lado, o Rony do outro. Você ficou surpreso quando viu a escalação do Santos para enfrentar o Corinthians? Surtiu efeito ou não? Bom, o Santos, ele fecha a casinha e deixa o Gabigol e o Neymar ali na frente para resolver um lance ou outro. E foi isso que aconteceu. O Rony trabalhou muito, correu muito. Né? Se hoje você pode destacar um jogador, ou se eu quisesse destacar um jogador do Clássico, foi o Rony. Porque ele foi, ele voltou, ele marcou, não fez um gol. Agora, jogadas individuais só do Memphis. Uma vez e acabou no jogo. Né? Começa o jogo, o Bidon, a bola parece que tá queimando no pé dele. A bola, ele sozinho, ele não conseguia dominar. Acho que depois dos 40 minutos, alguém falou, ô Bidon, segura a bola, domina, calma. Aí ele começa a segurar a bola, começa a fazer as jogadas, até porque no setor de meio campo estava vazio para jogar. Estava muito tranquilo para os jogadores. Agora, Dorival, o André, do lado esquerdo, não dá. Vai queimar o jogador. Você estava lá, você sabe, eu joguei na posição, o jogador jogou na posição. Você colocar o André para ficar fazendo aquele lado, você acabar atrapalhando o jogador. E ele não é jogador da posição. O André é um segundo volante. Ele não pode jogar de costa para o zagueiro. Ele não pode jogar de costas para o zagueiro. Aí você acaba dificultando. Tem hora que ele pega a bola, ele quer driblar, e aí ele acaba se complicando. Então, alguns posicionamentos da equipe do Corinthians tá meio equivocado ali, viu, Chicão? Eu concordo com você. Inclusive, o Júnior falou uma coisa que ele tem razão. Os dois técnicos são retranqueiros demais, né? São muito retranqueiros. Usam esquemas para se defender e não se preocupam tanto e preocupam mais em contra-atacar. Tanto é verdade que os dois gols saem em contra-ataque, né? Então, quer dizer, eu acho que o Corinthians e o Santos deviam ter feito um espetáculo mais aberto, né? Mais franco, né? Jogando com os times mais no ataque, né? Que seria uma coisa mais assim, agradável para todo mundo que estava lá na Vila e para os times que estão precisando de vitória, né? Os dois times estão precisando ganhar. Você gostou, Chicão, da forma que montou o Corinthians, sem o Guinegão, sem o Garro, a volta do Ranieri, aí apareceu o Caio César como novidade e também o Carrídio. Quando você viu a escalação do Santos já era uma escalação diferente, a do Corinthians também era diferente. Se fosse ter como base o parâmetro o jogo contra o Coritiba, poderia ter saído qualquer um. Mas a escalação te agradou ou você acha que o Dorival já começou errado aí? Não, eu acho que o Dorival tem que começar com dois homens enfiados na área, né? Porque o Santos com três zagueiros ia facilitar para dois atacantes. Entendeu? Eu, pelo menos, penso assim, né? Não sei se vocês concordam. Iam facilitar para dois atacantes. Então, quer dizer, ele preferiu usar o Caio, né? Caindo pela direita.
O cara até que jogou bem, não vou dizer que não jogou bem, cansou, saiu, depois nós vamos até mostrar uma entrevista dele, mas eu acho que não era o cara certo para esse jogo. Ele pode ser útil em outras partidas, mas aí era jogo pro Guinegão. Ô Miller, a sua avaliação do que foi o jogo, quero ouvir o Alex também. Daqui a pouco a gente vai passar nos lances. O Júnior já falou a respeito do gol de empate do Santos na falha do Gabriel Paulista. O jogo, de um modo geral, teve aquém do que se esperava. O resultado ficou, no meu entendimento, ruim para os dois. É óbvio que se alguém ganhasse, ficaria muito mais complicado para quem perdesse. Aí a situação poderia ficar até insustentável. O resultado acabou sendo justo pelo que as equipes apresentaram hoje, ô Miller? Por esse lado, sim, sem dúvida nenhuma. O clássico, tecnicamente, foi fraco. Né? O Corinthians criou, em termos de chances de gols, o Corinthians criou mais. Até porque o Brasão trabalhou mais. Só que é muito pouco, né, para um time como o Corinthians que quer chegar, brigar em cima da tabela. O Santos hoje termina em 13º lugar. Quer dizer, para o Santos foi pior ainda, porque jogou em casa e não ganhou o jogo. Né? Então, acho que os principais jogadores de Corinthians e Santos deveram, né, ficaram devendo futebol melhor, tecnicamente falando. Né? O jogo teve muita pegada, aquela coisa toda, muito carrinho, muita reclamação. Porém, o futebol mesmo que o torcedor que foi na vida quis ver, acabou se frustrando, mas, é claro, o que sobrou de bom foram os 2 gols. Né? Os dois gols, independente das falhas, né, foram bonitos. Ô Alex, Júlio, se voltar o lance ali do erro do Gabriel Paulista... Vamos falar já. Já a gente vai... Você vai falar? Vamos começar pelo Memphis. Tá bom. Vamos começar. Né? Aquilo que deu uma esperança para você, para o Chico, né? Que o jogo poderia ser bom. Então vamos colocar o lance do único gol do Corinthians, o gol do Memphis Depay. O Alex também vai falando daquilo que ele achou do clássico aí. Depois vocês, ex-atletas, podem falar sobre o lance. Só o gol do Corinthians no contra-ataque, Alex. Não tem como inventar muito, né? Acho que foi muito claro o que aconteceu hoje na Vila Belmiro, um jogo bem morno. E como a gente já sempre ouviu, né? Tudo que é morno é ruim. Sim, não presta. Né? Então, foi um jogo horroroso tecnicamente, existia muita expectativa em torno da presença do Neymar, da atuação do Neymar, que acabou também não brilhando do jeito que os santistas gostariam de ver. Né? O Neymar é um cara diferente, a gente percebe, inclusive no toque de bola, no tapa, na ajeitada, nas tentativas, a gente vê que é um cara diferente, mas não conseguiu fazer prevalecer essa sua diferença em relação aos demais. E o Corinthians também muito burocrático, um time meio confuso, fez esse gol aí também numa falha de marcação do Santos, um buraco ali no meio. Foi um golaço. Teve falha aí, jogador? Fala pra mim, Miller. Analisa aí esse gol, a conclusão do Memphis. A conclusão foi maravilhosa. Né? O Garrafa, quando você toma um gol, o adversário pegando a bola no seu campo de defesa, indo dentro do gol, é porque o time do Santos... Quer dizer, o André dá um tapa pro Bidon, pro Kaique, né? O Caio César. O Caio César enfia pro Messi terminou fazendo o gol. Agora, presta atenção, a jogada veio lá da área do Corinthians. Quer dizer, o meio-campo e a defesa do Santos voltando de táxi, todo desorganizado, mal posicionado. Quer dizer, eu acho que a facilidade que o Corinthians encontrou para fazer a jogada e o Memphis para driblar e finalizar foi muito grande. Pode ver, não teve momento nenhum de... Me dá a impressão, quando ele sai um pouco pro lado esquerdo, até no domínio, talvez não saiu. Aqui eu sou leigo, né? Nunca fui jogador de bola. Mas a impressão que eu tenho é que ele dá um tapa, a bola sai um pouquinho, e aí você fala, pô, não vai rolar nada. E aí, com o talento, ele consegue puxar para bater. Mas veja bem, Garrafa, o pé bom do Memphis é o direito. O zagueiro não pode... Pô, um pouco inocente. Exatamente, os dois braços para trás. Estava muito perto desse lance ali, né? E você dá o lado direito pro Depay levar a bola e finalizar... Erro primário. Você tem que fechar e dar o canto para ele, né? É uma jogada típica dele. Ele só faz isso, o Depay. Pode ver, o Depay, ele sumido no jogo. Ele só fez o gol. Mas o bom disso é a qualidade técnica do jogador. Por mais que houve falha da defesa do Santos, você vê a qualidade técnica que muitas vezes não está aparecendo e não apareceu por parte do Depay. Então, ver um lance desse por parte dele... é de ver com bons olhos. Mas por que a gente só vê essa qualidade do Memphis, que todo mundo sabe que ele tem, a gente só vê em jogos específicos? Criou-se uma expectativa grande, porque era um clássico Corinthians e Santos, tinha esse advento do Neymar e tal. Pressão da torcida. Pressão da torcida. Por que só em alguns jogos? Então, alguém consegue me explicar? Ele criou a pecha de ser um jogador que joga em jogo grande, que ele decide em jogo grande. Mas o Corinthians não joga jogo grande todos os jogos. Ele teria que decidir em mais partidas. Sim. Na maioria dos jogos ele fica apagado. Tudo bem que ele aparece num jogo desse, num clássico, é legal. Aliás, o último gol dele tinha sido numa final. Ele não tinha marcado gols Esse ano era uma assistência e 0 gol. Tava no jejum. Não, esse ano foi 0 gol e uma assistência, o ano inteiro. É interessante que o clássico terminou 1-1 com os 2 gols dos centroavantes, né? Dos atacantes do time. E com uma oportunidade de gol, eles fizeram gol. Né? Então temos que exaltar os 2 centroavantes. Eu acho que é uma questão de personalidade. É um cara que muito
vamos dizer assim, consciente daquele futebol que ele tem. Ele é seguro de si. Ele é seguro de Mas si. com isso, ele acaba abrindo mão de jogar os outros jogos que são importantes também. São os mesmos 3 pontos. Não, aí ele está errado. Então, né? Dá a impressão de que ele está apenas treinando no Corinthians para Pra disputar a Copa? Copa do Ah, Mundo? vai saber. É um exagero do apresentador? Porque, assim, qualidade ele tem. Aí, ó, isso é igual de quem sabe, ó. A bola cai lá lado esquerdo, já tem 2 à frente, ele puxa. É verdade que o Júnior Moraes disse bem, o pé direito dele é o pé forte, ó. Ele vai trazer pro pé direito, ó. É muita também qualidade ali, usa ó. o corpo, Ó, ele o usa jeito o que corpo. bate na bola, né? Então ele sabe jogar. Mas parece que, assim, eu quero chegar inteiro na Copa do Mundo. Parece que o Corinthians... É uma impressão, parece que o Corinthians não é prioridade pro Memphis. O apresentador está maluco? Alguém pode falar, pode me chamar de doido aí. Mas, sabe, porque eu acompanho o jogo contra o Coritiba, brincadeira, um sono de todo hoje, time, né, né? Garrafa, hoje ele apareceu pro jogo. Ele faz o primeiro gol e ele aparece pro jogo. Tem momentos que o Caio tava com a bola, ele do lado do Caio, o Caio não tocou pra ele chiou com o jogador. Então é esse Memphis que a gente quer ver. Chamando o jogo, dando dura nos companheiros, porque quer jogar. Então é esse Memphis aí que você tá falando que a gente quer ver. Não é esporadicamente. Por que não jogou contra o Curitiba? Por que não fez chover contra o Curitiba? É difícil entender hoje o Corinthians em si. Mas não é o perfil do Memphis se poupar Não por causa pode. de Copa do Não Mundo. pode. Eu Não acho que não é o pode. perfil dele. Não pode. Pelo contrário. Lá ele é o artilheiro de toda a história do futebol holandês. Ele é o maior artilheiro do futebol holandês. Ele não vai estragar ou manchar o nome. Não, perfeito, mas é uma impressão que a gente tem. Aliás, o Júnior queria falar ali no rabicho do Paulo Sérgio, eu quero ouvir se tem esse sentimento que isso parece que escolhe jogo para jogar, pô. Eu tive o privilégio de jogar contra ele numa Champions League entre Shakhtar e Lyon. E é muito estilo de jogo dele. Ele não é um centroavante, né? Ele é mais Sim. um segundo homem ali de área. Segundo Também não é atacante. um ponto esquerda, né? Então ele fica transitando entre essas duas funções. E quando ele joga com o Yuri Alberto, acho que é onde ele tem esse desafogo de poder colocar o Yuri Alberto em profundidade, ele consegue sobressair melhor. Quando ele joga sozinho na frente, ele sente muita dificuldade. Ele precisa desse cara. Como você enfrentou ele, né? Em Champions League, dá para falar que ele realmente é um cara que, quando você olha, esse cara é diferente. É diferente. Você tira ele, ele já sobe de prateleira, olhando ali, tendo ele como adversário, é diferente. Ele tem uma qualidade técnica, esse controle de bola de futsal, né? De passar o pé por cima da bola e levar, e muito forte, né? Ele consegue fazer o pivô muito bem. Nesse lance que eu estou falando do gol dele, você vê que se você dá uma brechinha pro lado direito, ele dribla, mas ele usa o corpo, né? Antes de dominar pro chute, ele usa o corpo em cima do jogador do Santos para depois ajeitar e chutar. E ali é fatal, dentro da área realmente ele tem muita qualidade. Eu lembro que ele, em 2 jogos, né, contra o Lyon, ele fez 2 gols e os gols bem parecidos, assim, de lances dentro da área que ele consegue limpar e chutar. Agora, o que o Júnior Moraes falou, acaba entrando naquela preocupação que todo corintiano está tendo quando o time não conta com o Yuri Alberto. Porque desde que o Yuri Alberto se machucou há um mês, né, no dia 15 de fevereiro contra o São Bernardo, o Corinthians ganhou logo em seguida do Atlético Paranaense, 1-0, fora de casa pelo Brasileiro, e depois fez mais 5 jogos, empatou 3, perdeu 2, fez 3 gols só e tomou 6. Então o time parece que apaga quando o Yuri não tá presente, não está em campo, em cima dessa dupla que você falou que o mesmo. Memphis precisa para poder desenvolver melhor o seu futebol. Porque esse estilo de jogo que o Corinthians está jogando, ele precisa de alguém de velocidade como o Yuri Alberto para dar profundidade e para tirar o time de trás, né? É por isso que jogando nessa formação que o Santos jogou hoje, ele devia ter entrado com o Kaique. Entra com o Caio, aqui do lado direito, com o Kaique atrás do Rony, porque ele ia fazer uma fumaça ali naquele lado esquerdo, e deixa o Memphis ali flutuando. Então ele coloca o André, que não é esse jogador de beirada, e aí acaba confundindo. O próprio André é muito perdido em certos momentos do jogo. Então, hoje foi um jogo para o Dorival jogar com 3 atacantes. Ó, o Júnior Moraes levantou uma tese aqui que, obviamente, é claro, é notório. Quando tem o Yuri, o Memphis se sente mais à vontade. Então a pergunta é: o Corinthians é dependente total do Yuri Alberto? Enquanto você espera. Olha só, o Paulo já respondeu. O técnico Dorival Júnior, atenção, hein? O técnico Dorival Júnior traz, me parece, que uma boa notícia. O Corinthians tem Chapecoense no meio de semana e depois tem Flamengo no final de semana. E parece, né, Dorival, que o Yuri Alberto antecipou aquilo que se esperava de tempo de recuperação da sua lesão muscular, e nessa semana o Yuri Alberto enfim fica à disposição. O técnico do Corinthians falou isso hoje, logo após a partida, a possibilidade da volta de Yuri Alberto. Se liga na tela aí. Nós queremos contar com o jogador o mais rápido possível e tentamos acelerar de todas as maneiras a partir do momento em que o jogador se sinta confortável e confiante. Não acontecendo sempre para a rodada seguinte. Agora estamos acreditando que na rodada do meio de semana teremos o Yuri. Não acontecendo ao final dela. Ô, Miller, o Paulo já falou, o Corinthians é dependente do Yuri Alberto. Você pensa dessa forma também? E você consegue enxergar dentro do elenco corintiano alguma solução para a ausência do Yuri Alberto? Ô, Garrafa, não tem jeito de você... Todo time sente falta de um bom jogador, um jogador decisivo, né?
O Yuri Alberto é aquele atacante que sempre está pronto para receber a bola em profundidade, tem velocidade de finalização, é um atacante que alonga o time, né? Isso é muito importante. Ele faz tudo isso no jogo. Quando ele não joga, não tem o substituto à altura, o Corinthians tem dificuldade. Imagine só pegar um adversário que joga em cima do Corinthians o tempo todo. O Corinthians tem dificuldade, porque a saída de bola do Corinthians, ele teve sorte que o time do Santos é um time todo desfigurado do meio campo para trás. Já visto o gol que ele fez. A facilidade e tamanho que encontrou. Então, acho que quando o Yuri não joga, não tem um substituto à altura para ele. Vai ter dificuldade. O Memphis não é jogador de velocidade, muito menos do que Negão. Agora, concordo com você. Se o adversário coloca 3 zagueiros... 3 zagueiros. O que tem, Milena? Coloca 3 zagueiros. Como é que é? Porque o zagueiro brasileiro não gosta de sair da área. Não é que nem o zagueiro europeu, que já está acostumado a ficar ali. Você coloca 3 atacantes, como diz o jogador, você mata 3 zagueiros. Sim. Você mata 3 zagueiros e mata os laterais que tem que apoiar. E até porque você confronta com os 3 O atacantes. Rony não é espelha, ala. você espelha, né? Até porque o Rony não é ala. Exatamente. Então você acaba mexendo em toda a estrutura do Aliás, Santos. o Rony foi o melhor zagueiro do Santos hoje. Eu tô falando. Ele salvou tudo. Eu tô falando. Sentiu saudade dele? Não. Falando só no Santos. Não é esse ponto, tá né? Bom lá, tá bom. Não é esse ponto. mas Aliás, ele ajudou. Avi, você esqueceu que é Chapecoense, Flamengo e Fluminense. eu não quis preocupar o Chico Lang a esse ponto. Né? Então, eu fui de forma homeopática, né? Com calma, com Como tranquilidade. que é Então, Chapecoense aqui? Não, lá. Chapecoense fora, Flamengo aqui, Flamengo aqui Fluminense e lá. Fluminense lá. É que um clube como o Corinthians, né, pela grandeza que tem, não dá para você jogar uma formação muito específica e não ter o substituto com as características parecidas. Né? Se você perde o Yuri Alberto, você não tem ninguém no elenco parecido com um jogo parecido com o dele, você acaba estabilizando todo o time. Né? Tem que mudar a formação toda para poder encaixar Mas chegou o marroquino aí, o Zacaria. Você chegou a jogar contra o Zaca? Não. O marroquino, né? Labiade, não é isso? Labiade. Mas ele nem foi convocado hoje. Né? Não foi, causou estranheza. O Dorival até falou. Até o Dorival falou, né? Sobre o Zacaria não estar entre os relacionados. Ele entrou no jogo contra o Coritiba, entrou em campo uns 20 minutos, não pegou na bola. Mas aquele jogo é para esquecer. Né? E hoje ele não apareceu ao lado do Tchoca, não foi relacionado. E o Dorival disse o seguinte: é merecimento. Daquilo que a gente... o Dorival falando sobre a ausência dele. Então vamos ouvir e depois a gente vai pro lance que para mim decidiu o jogo, a falha do bom Gabriel Paulista, mas que hoje não esteve bem naquele lance lá que acabou acontecendo o gol de empate do Gabigol. Vamos ouvir o Dorival explicando porque causou surpresa, né? Jogador, estamos falando de alguém que precisa encostar, jogador que veio com E de aval. alguém que foi contratado, né? Que foi contratado e veio com aval do Memphis Depay. Por que, que o Zacaria... E bom zagueiro. Por que o Zacaria não apareceu e também o Tchoca hoje entre os relacionados, Dorival? Está todo mundo à disposição e, por merecimento, o critério que eu estou usando, dentro de uma necessidade ou outra, alguém ficará sempre de fora. Ainda mais agora, voltando todos os jogadores, talvez tenhamos o Yuri aí até o final da semana. Bom, tá certo, tá aí. É uma fala que... Mandou recado? Mas também, Júnior, vocês lembram quando esse jogador foi anunciado? Aí foram na primeira coletiva do Dorival, perguntaram pro Dorival sobre o jogador. Ele falou: olha, não conheço, não fui eu que pedi, mas vai ser integrado ao grupo e vamos ver. Quer dizer, quando o técnico publicamente fala que não pediu o jogador, que não conhecia e que ia ver, não é muito surpreendente. Será a última Mas ele opção tem dele. jogado bem. Será a última opção. Mas ele tem jogado bem. Jogou? Não, Chico. Não, nos treinamentos ele tinha se apresentado bem. jogou Só 20 teve um minutos jogo contra Contra o o Coritiba, mas vinha se O apresentando. Zacarias. Eu pensei que era do Gustavo. Não. Ele é marroquino. Marroquino. Para se adaptar no futebol brasileiro também não é uma coisa tão Não, simples, esse é não. uma Vai precisar de um piada, né? tempo. Esse é uma piada. Não, mas Gafa, você quer Tá bonzinho hoje, cara. Olha. você quer que ele se adapta bem, joga bem no futebol brasileiro? Basta ele correr 10 km por jogo. Uma correria Porque hoje o intensiva. jogador de futebol, ele não é julgado pela sua capacidade técnica. É verdade. Ele é julgado Infelizmente. pelo tanto de quilômetros que ele corre no jogo. Se ele correr 10 quilômetros, ele vai jogar todo o jogo. Se ele no treinamento, o GPS dizer que ele correu só 1,5 km, tá? Então a intensidade está muito baixa, não coloca ele no jogo. Hoje é o GPS que escala. Bom, vamos colocar então o gol de empate. O gol de empate do Santos que começa na falha do Gabriel Paulista. Coloca pra gente dar uma olhadinha aqui, como é que foi esse gol de empate do Gabigol, que vai voltando ao Santos. Nessa semana foram 3 gols. 2 jogos. 3 gols em 2 jogos, né? O Gabigol, que parece que está se sentindo mais à vontade jogando em casa. Eu quero que vocês falem aí o que aconteceu com o bom, pra mim, bom Gabriel Paulista. Chegou, já assumiu a condição de titular. Vamos ver o lance aí, ó. Aí a gente tá vendo a finalização do Gabigol. Já é a conclusão, né?
A conclusão, ele tira o Hugo já está caindo para o lado direito, ele joga no canto oposto. Ele fez o que ele melhor sabe fazer. Mas se for lá no início, ele domina mal a bola. Ele domina mal a bola. Olha o tapa que ele quer dar. O Júnior, como que você falou que ele escorregou? Escorregou. Ele já dominou errado a bola. Um zagueiro. Releva, o Paulo tá azedo. Não. Um zagueiro que vem da Europa, um zagueiro experiente, um zagueiro que sabe que ele é o último homem. Ele não pode errar nesse tipo de lance, ainda mais num clássico. Ele não pode. Ele quis corrigir a dominada errada e acabou chutando Que pra ele não trás. pode, Paulo, que ele não pode errar. O que aconteceu com ele? O que deve ter passado na cabeça dele nesse lance? Não passou nada, ele errou. Deu tilt mesmo. Vamos deixar só no erro do Gabriel Paulista para que Ele vira os muito ex-jogadores... pé de apoio, ó, você vai ver agora, ele vira muito pé de apoio, ele quer dar essa bola com o pé esquerdo para cá. Realmente. Não, e nem pra cá. Se fosse eu ele ia concordo. tocar pra trás Isso ainda. eu concordo com o Paulo Sérgio, que ele está direcionado para lá, ele tem que levar Vai pra lá, frente, não virar vai não pra frente. esquerda aqui, Ele né? dominou a Realmente. bola, dominou mal, Garrafa. O que ele tem que fazer? Joga pra frente. dá um bico pra frente. Dá um tapa pra frente. ele- Mas ele foi querer tocar pra trás. Mas Ele aí também tentou é jogar muito aqui azar, pela- né, que Aí a perdeu a bola- passada. O Neymar é tão bom que sem querer ele deu assistência pro Gabigol, né? Sem querer. Aliás, Garrafa, assistindo ao jogo, né? No GC de uma das detentoras de transmissão do campeonato, tava lá, assistência. numa linda assistência de Neymar, Gabigol empata. Foi o quê? Linda assistência de Neymar. E o Neymar tava esperando que o Gabigol jogasse pra ele, tocasse pra ele a bola. Ah, eu tava Ele tava, toca. Olha o pique que o Neymar deu agora. Ele vai lá, toca pra mim, toca aqui. Mas aí é fora do artilheiro. também. Aí o Gabigol pega e abre os braços assim e fala assim, eu não podia tocar, Garrafa. desculpa, eu não podia tocar. Quando um zagueiro quer fazer o que não sabe, dá nisso aí. Peraí, como é que é? Traduza pra gente. Não, o Aloysio ali que tá... Eu tô de olho, já vou dar uma alô aqui pro Aloysio jogou com jogador. grandes fenômenos, gênios do futebol. Olha, quando ele vê uma jogada dessa, pelo amor de Deus, o zagueiro, aquilo que o jogador falou, ele dominou de frente, livre de marcação, dá o tapa pra frente. Você não é obrigatório, o jogador de hoje em dia, que tem essa mania besta, não é obrigado a jogar constantemente pra trás e pro lado. Pode ver, ele domina bem pra frente. Tá livre, a sua visão tá livre pra frente. Aí ele quer dar um passe pra trás, onde o Mateuzinho estava atrás da linha da bola. Quer dizer, é virar muito o corpo desnecessariamente. Joga pra frente, o Bidão estava abrindo na esquerda. Olha lá, ele domina, tá E outra de coisa, frente. e outra coisa, tá de frente jogador, e outra coisa, o Neymar, ele não acompanha. Até porque ele sabe que ele vai... Ele sabe. Neymar e o Gabigol, os dois, não vão os pressionar dois ele. não acompanham. É excesso Então, de se ele dá um confiança tapa às pra vezes frente- ali. Excesso de confiança Não, na ali é bola. erro mesmo. Não, Ali é erro mesmo. Erro é erro, né? Aí é erro. Não tem nada de excesso de confiança, não tem nada de escorregão, não tem Olha nada lá, tá de frente, tá de Olha lá, frente. olha lá. Continua pra frente. Ele tá livre de marcação. O Neymar não ia dar o bote nele. O Neymar já tinha desistido da jogada. Sim. Mas parece que há uma insistência dos jogadores, é uma cautela demasiada de jogar muito lateralmente. Trabalha essa bola, gira para a esquerda, gira para a direita, né? Falta um pouco, me Aí parece, é culpa assim, do de Guardiola, ousadia, a culpa né? do Guardiola, que fez uma escola errada e todo mundo tá copiando. E o Miller deu um spoiler aqui, a gente Santos e Corinthians ficaram no empate por 1-1 na tarde deste domingo, depois de um primeiro tempo movimentado. Com gols de Gabigol e Memphis, as equipes voltaram para a etapa final em outro ritmo e poucas oportunidades claras foram criadas. No entanto, o time da casa precisou segurar o rival nos últimos minutos após a expulsão de Luan Pérez e lesão de Vini Lira, que precisou deixar o gramado mesmo após as 5 substituições do Peixe, que ficou com 2 jogadores a menos. Ainda assim, a equipe de Dorival Júnior pouco levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Com 6 pontos, o Santos ocupa a 13ª posição no Brasileirão, enquanto o Timão sobe para a 6ª colocação com 8 pontos. Foi um primeiro tempo movimentado na Vila Belmiro. O Santos iniciou o clássico criando boas oportunidades e exigindo defesas de Hugo Souza. No entanto, em ótimo contra-ataque da equipe de Dorival Júnior, o Corinthians abriu o placar. Caio César encontrou o Memphis Depay livre do lado esquerdo do ataque, que fintou a marcação e bateu firme no canto, sem chances para Gabriel Brazão. Pouco tempo depois, porém, o Santos chegou ao empate. Gabriel Paulista errou passe no centro do campo e, após a bola bater na canela de Neymar, Gabigol ficou com a sobra. Avançou livre e bateu no lado oposto de Hugo. O Timão ainda levou perigo com Gustavo Henrique e Caio César, mas o empate por 1-1 permaneceu até o fim da etapa inicial. Diferente da etapa inicial, o bom ritmo não se manteve no segundo tempo. Poucas oportunidades claras foram criadas e o empate seguiu no placar. A equipe da casa, no entanto, precisou se segurar nos minutos finais.
já que ficou com 2 jogadores a menos após a expulsão de Luan Pérez e a lesão de Vini Lira. Ainda assim, o Timão não conseguiu incomodar Gabriel Brazão e engatou o 5º jogo sem vencer na temporada. Neymar ainda teve boa oportunidade de cabeça aos 36 minutos, mas dentro da área, mandou para fora e assustou Hugo Souza. Depois de 10 jogos sem marcar, Memphis Depay enfim desencantou na tarde deste domingo e anotou seu primeiro gol pelo Corinthians em 2026. O atacante recebeu o bom passe de Caio César no primeiro tempo, fintou a marcação e bateu firme no canto, sem chances para Gabriel Brazão. O holandês vivia sua pior sequência sem gols desde que chegou ao Timão, no segundo semestre de 2024. Ele também tem uma assistência na temporada. O Santos volta a entrar em campo na noite da próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Internacional na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na quinta-feira, às 21h30, o Corinthians visita Chapecoense em Chapecó.